Olá, que bom e que bênção poder compartilhar esse vídeo com você. Eu quero, através desse vídeo, compartilhar com você a leitura do capítulo 15 do livro de Números. Isso mesmo, a leitura do capítulo 15 do livro de Números. E antes, eu quero lhe fazer aquele convite especial. Quero te convidar a se inscrever no meu canal. Eu sou o pastor Geraldo Magela e juntos, eu e você, podemos compartilhar a palavra do Senhor. Amém? E a leitura bíblica de hoje, então, é essa, no livro de Números, capítulo 15, que diz assim a palavra de Deus. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando entrarem na terra que dou a vocês para a sua habitação, e apresentar ao Senhor uma oferta de bois ou de ovelhas, preparadas no fogo como aroma agradável ao Senhor, seja holocausto, seja sacrifício, para cumprir um voto, ou como oferta voluntária, ou como oferta relativa a uma festa. Aquele que trouxer a sua oferta apresentará também ao Senhor uma oferta de cereal de um jarro da melhor farinha amassada com 1 litro de óleo. Para cada cordeiro do holocausto do sacrifício, prepara 1 litro de vinho como oferta derramada. Para um carneiro, prepara uma oferta de cereal de 2 jarros da melhor farinha com 1 litro de óleo e 1 litro de vinho como oferta derramada. Apresente-se como aroma agradável ao Senhor. Quando algum de vocês preparar um novilho para o holocausto, para o sacrifício, para cumprir voto especial como oferta de comunhão ao Senhor, traga com o novilho uma oferta de cereal de 3 jarros da melhor farinha amassada com meio galão de óleo. Traga também meio galão de vinho para a oferta derramada. Será uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Cada novilho, ou carneiro, ou cordeiro, ou cabrito, deverá ser preparado dessa maneira. Façam isso para cada animal, para tantos quantos vocês prepararem. Todo o que for natural da terra deverá proceder de maneira quando trouxer uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. E se um estrangeiro que vive entre vocês, ou entre os descendentes de vocês, apresentar uma oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor, deverá fazer o mesmo. A Assembleia deverá ter as mesmas leis que valerão tanto para vocês como para o estrangeiro que vive entre vocês. Este é um decreto perpétuo pelas suas gerações, que perante o Senhor valerá tanto para vocês quanto para o estrangeiro residente. A mesma lei e ordenança se aplicará tanto a vocês como ao estrangeiro residente. O Senhor disse ainda a Moisés: diga aos israelitas: quando vocês entrarem na terra para onde os levo e comerem do fruto da terra, apresente uma porção como contribuição ao Senhor. Apresente um bolo feito das primícias da farinha de vocês. Apresentem-no como contribuição para a sua colheita. Em todas as suas gerações, vocês apresentarão das primícias da farinha uma contribuição ao Senhor. Mas se vocês pecarem e deixarem de cumprir todos esses mandamentos, tudo o que o Senhor ordenou a vocês por meio de Moisés, desde o dia em que o ordenou e para todas as gerações, e se isso for feito sem intenção e não for do conhecimento da comunidade, toda a comunidade terá que oferecer um novilho para o holocausto de aroma agradável ao Senhor. Também apresentarão com sua oferta de cereal uma oferta derramada, conforme as prescrições, e um bode como oferta pelo pecado. O sacerdote
fará propiciação por toda a comunidade de Israel, e eles serão perdoados, pois o seu pecado não foi intencional, e eles trouxeram ao Senhor uma oferta preparada no fogo e uma oferta pelo pecado. A comunidade de Israel toda e os estrangeiros residentes entre eles serão perdoados, porque todo o povo esteve envolvido num pecado involuntário. Se, contudo, apenas uma pessoa pecar sem intenção, ela terá que trazer uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará propiciação pela pessoa que pecar, cometendo uma falta involuntária perante o Senhor, e ela será perdoada. Somente uma lei haverá para todo aquele que pecar sem intenção, seja ele israelita de nascimento, seja estrangeiro residente. Mas todo aquele que pecar com atitude desafiadora, seja natural da terra, seja estrangeiro residente, insulta o Senhor e será eliminado do meio do seu povo. O castigo pela transgressão do sábado, por ter desprezado a palavra do Senhor e quebrado os seus mandamentos, terá que ser eliminado. Sua culpa estará sobre ele. Certo dia, quando os israelitas estavam no deserto, encontraram um homem recolhendo lenha no dia de sábado. Aqueles que o encontraram recolhendo lenha levaram-no a Moisés, a Arão e a toda a comunidade, que o prenderam porque não sabiam o que deveria ser feito com ele. Então o Senhor disse a Moisés: o homem terá que ser executado. Toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Assim, toda a comunidade o levou para fora do acampamento e o apedrejou até a morte, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. O Senhor disse a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: façam borlas nas extremidades das suas roupas e ponham um cordão azul em cada uma delas. Façam isso por todas as suas gerações. Quando virem essas borlas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, para que lhes obedeçam e não se prostituam, nem sigam as inclinações do seu coração e dos seus olhos. Assim, vocês se lembrarão de obedecer a todos os meus mandamentos, e para o seu Deus vocês serão um povo consagrado. Eu sou o Senhor, o Deus que os trouxe do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Aleluia! Que bom, que belíssimo capítulo, que nós podemos extrair alguns ensinamentos desse capítulo. Você sabia? Primeiro nós vamos esboçar, ou seja, vamos dividir esse capítulo. São 41 versículos, e nós podemos dividi-lo do versículo 1 ao versículo 21, que vai abordar as leis a respeito de ofertas. Do versículo 22 ao 31, os sacrifícios pelos pecados por ignorância. Eram aqueles que pecavam por ignorância, por não saberem. Do versículo 32 ao 36, castigo pela violação do sábado. E do versículo 37 ao 41, a lei acerca das borlas das vestes. Aleluia! Bem, queridos, no capítulo anterior, que era o capítulo 14, vimos que os israelitas intentaram rebelar-se, vez que, influenciados pela negatividade do relatório dos espias, eles esqueceram das promessas divinas de vitória sobre o povo de Canaã. Eles esqueceram das promessas de Deus sobre os cananitas. Então Deus se ira e Moisés intercede pelo povo. Deus os perdoa, porém os castiga, ferindo-se e declarando que seus filhos
apenas entraria na terra após 40 anos. Em seguida, os israelitas intentam conquistar a terra por uma rota diferente daquela que Deus havia traçado para eles. Moisés os adverte que aquele não era o caminho correto, o caminho que Deus tinha traçado, que Deus tinha orientado. Contudo, o povo prossegue e morre. No capítulo 15, nós vamos ver que o Senhor reforça as determinações dele inerentes às ofertas pelos pecados e requer que os filhos de Israel, quando chegassem na terra prometida, apresentassem as primícias como oferta do Senhor. Após, vamos ver então o reforço quanto aos pecados por ignorância. Deus ainda comunica que aquele que fizesse algo de maneira dolosa seria eliminado do povo. Após vermos o relato, então, de um homem pego apanhando lenha no dia de sábado, oportunamente em que o Senhor determina que fosse apedrejado, por fim, Deus ordena que os israelitas fizessem borlas nos cantos de suas vestes, as quais deveriam ser presas por um cordão azul, a fim de que, ao serem vistas, os recordassem dos mandamentos do Senhor. Era para que eles pudessem ter em mente. Nesse capítulo, então, Deus reforça as determinações acerca dos sacrifícios pelos pecados cometidos por ignorância, advertindo que aqueles que cometessem o pecado atrevidamente deveriam ser eliminados do povo. Logo em seguida, vemos um homem recebendo a sentença de morte em razão de ter violado o sábado do Senhor. Após a morte daquele homem, Deus dá recomendações ao povo para que fizessem borlas para serem presas nos cantos das vestes por cordões azuis, de forma que, quando olhassem para elas, se lembrassem dos mandamentos divinos. Deus é o nosso Criador. Ele nos fez, nos conhece e sabe que o cérebro humano possui mecanismos naturais de defesa e que o esquecimento é um deles. O esquecimento nos afasta do estresse cognitivo. É algo natural. Há o entendimento de que apenas esquecendo é que podemos escolher aquilo que desejamos lembrar, dando atenção àquilo que é importante na sua vida. Bem, para concluirmos, o Senhor, em sua infinita sabedoria, nos ensina por uma simples e eficaz estratégia a praticar o ato de voltar nossa atenção àquilo que é importante, sempre estar fresco em nossas memórias. As Escrituras são claras ao declarar como felizes aqueles que meditam nos mandamentos dia e noite e não se pautam por conselhos e exemplos dos ímpios. Estes serão prósperos e alcançarão seus propósitos. A palavra de Deus é um escudo onde podemos nos proteger. Provérbios, capítulo 30, versículo 5. Amém? Então fica aí a leitura do capítulo 15 do livro de Números, com esses pequenos comentários, e que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um grande abraço, um grande beijo do teu coração, do pastor Geraldo Magela, e até o próximo vídeo, querendo Deus.